Vocês me deixaram emocionados. Vocês me deixaram bastante emocionados. Saúdo a todos, os prefeitos, os deputados, o presidente da Assembleia, os vereadores de tantos municípios que vieram aí, de municípios que eu não conheço, o Hamilton Sosmaia, nosso secretário, o meu irmão que acabou sendo Cristiano, que acabou sendo esquecido, e o meu primo Marcos, que também não foi citado aqui. Tá? A todos vocês, de coração, eu digo o seguinte: a medalha é dada a uma pessoa, e essa pessoa hoje foi escolhida, fui eu. Mas, na verdade, essa medalha foi dada ao serviço que foi feito e desenvolvido pela Associação Brasil Sem Grades, pela ONG Brasil Sem Grades. E esta ONG, ela tem um pedacinho, de cada um de vocês receba um pedacinho desta medalha em reconhecimento do trabalho desses 20 anos de muitas e muitas e muitas ações que nós fizemos dentro do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Pará. Foram esses os estados onde a gente conseguiu, e Brasília, onde nós conseguimos estender a nossa voz. No dia 19 de novembro de 1969, no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã, 80 mil pessoas, havia um jogo entre o Vasco da Gama e o Santos. E ali, pelas 11 horas da noite, é marcado um pênalti a favor do Santos. E o Pelé, que era jogador do Santos, ia tentar fazer o seu 1000º gol. Pelé corre, dá aquela famosa paradinha, o goleiro vai para a direita e ele chuta na esquerda e faz o 1000º gol da sua carreira. O nosso atual senador, Lazier Martins, naquela época, era repórter esportivo da Rádio Gaúcha, que era uma potência em todo o Brasil em termos de transmissão de esporte, que naquela época não havia transmissão pela televisão. Ele estava com um problema naquela noite. O seu microfone tinha um cabo muito curto, mas quando o Pelé passou na frente dele, ele correu, deu uma gravata no Pelé e enfiou o microfone na boca do Pelé. E Pelé disse o quê? Cuidem de nossas crianças, cuidem das crianças do Brasil, as crianças pobres do Brasil. Pelé foi muito criticado, afinal de contas, o que tem que ver as crianças num momento esportivo em que uma pessoa faz o 1000º gol? E foi muito criticado. Mas hoje, 52, 53 anos que nos passam deste período, nós podemos tentar entender o que Pelé estava vendo e o que consequências teve aquilo que ele viu e que os outros não viram. Em 1960, nos Estados Unidos, foi liberada pelo FDA a pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional provocou uma mudança profunda em todos os hábitos do mundo, uma revolução sexual. A mulher conseguiu se liberar. Então, e isso desencadeou uma série de coisas, o movimento hippie, o movimento de amor livre, o movimento da mulher ter sua independência no Brasil, o Estatuto da Mulher Casada, porque até 1962 a mulher precisava pedir autorização para o marido para poder exercer a sua profissão. Uma série de transformações, a queimação dos sutiãs, a luta por um espaço dentro da sociedade. Isso foi no mundo todo e no Brasil também. Só que no Brasil havia um problema. A legislação daquela época não permitia que um remédio tipo a pílula anticoncepcional fosse fabricada e distribuída no Brasil. Então, mudou o comportamento sexual. Em 1962 já tinha o movimento hippie no Brasil. Em 1962 foi filmado aquele filme Os Cafajestes, em que a Norma Bengel aparece nua e que o Daniel Filho aparece fumando maconha, ou seja, transformações profundas da nossa sociedade. E vamos nos lembrar, as mulheres acabavam engravidando, porque era proibido, nós não tínhamos a pílula anticoncepcional. Tínhamos uma coisa que era muito difícil, que era um regulador da menstruação, que era um artifício para substituir
a pílula anticoncepcional. Então, lembramos uma coisa, nós não tínhamos DNA. Se a mulher chegasse para um homem e dissesse, não, esse filho é teu, eu quero pensão ou qualquer coisa, como provar que aquela pessoa era realmente o pai daquela criança? Não tinha. Nós não tínhamos Vale Transporte, nós não tínhamos Vale Alimentação, nós não tínhamos Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, ou o que seja, e nós tínhamos pouquíssimas creches naquela época. Então, pior do que em Atenas, pior do que em Esparta, em Esparta, os espartanos, para terem bons soldados, soldados valentes e fortes e cruéis, pegavam as crianças, os meninos, com 7 anos e tiravam das famílias, com 7 anos. Mas nós, no Brasil, naquela época, na década de 60, fizemos algo pior. Nós tiramos o pai e a mãe dessas crianças. Elas eram jogadas. E o Pelé viu isso e viu, olha, esse negócio vai dar zebra. Ninguém entendeu. Então, essas crianças, em 1969, deviam ter quê? 5, 6, 7, 8 anos. Foi as crianças que o Pelé viu. Eu vou trazer mais um elemento para vocês, que tudo isso eu aprendi depois que eu fiz a ONG. Existe uma idade criminal. As estatísticas mostram que os crimes são cometidos por elementos do sexo masculino com idade entre 15 e 25 anos. A maioria dos crimes são cometidos por homens entre 15 e 25 anos. Passaram-se aquelas crianças, como eu digo, do Pelé, 1969, mais 10 anos. Mais 10 anos. Nós temos o ano de 1979. Figueiredo, em 15 de março, assume dizendo: eu vou transformar este país numa democracia. E naquele ano de 1979, nós tivemos 11 mil assassinatos no Brasil. Mas aí veio o ano de 80, a década de 80 da música do Fogaça, a grande década que as coisas iam dar para ti, baixo astral. E no ano de 1980, sem uma explicação lógica, os assassinatos aumentam em 24%. Ou seja, as crianças que o Pelé tinha visto, mais 10 anos, entraram na idade criminal. E no primeiro ano, então 1980, 24%, passou para 14 mil. Até 1984, já tinha ido para 20 mil. Em 1989, 10 anos depois daquele início dessa confusão toda, nós já tínhamos em 30 mil, tinha triplicado o número de assassinatos. Quando terminou a década do ano 2000, nós estávamos em quase 50 mil mortos. Mas tragédia pouca no Brasil é bobagem. Houve uma mudança, terminou em 1984 o regime militar, e eu fui um dos que estive em praça pública pedindo pelas diretas. Já estive aqui na frente da prefeitura escutando aquele comício das diretas e estive fazendo movimento dentro da minha região também. Mas mudou uma coisa sem lógica, de se dizer que a criminalidade decorre da falta de educação, da educação formal, da falta de escola e da sociedade. A sociedade é que é culpada. Nós passamos a não ter mais criminosos, nós temos excluídos sociais. Mas aí tem uma coisa que a lógica não explica. A lógica não explica, porque nós já fomos um país seguro. Mas quando nós tivemos uma educação, a nossa escola pode-se dizer que foi boa. Quando nós tivemos justiça social nesse país, nós temos, até hoje, não temos justiça social. Mas então essa tragédia começou a se infiltrar dentro do sistema judiciário e nós começamos a criar esta legislação idiota. Porque cada vez, e eu já traduzi isso numa vez, num fórum de segurança pública, senhores vereadores, senhores prefeitos, você sabe o que quer dizer quando uma pessoa morre um familiar,
E as pessoas botam camiseta branca com a foto da vítima, e aí vem com uma faixa dizendo: nós queremos justiça. Por que eles fazem isso? Porque eles entram dentro dos nossos tribunais, eles entram dentro das nossas delegacias e não encontram a satisfação de encontrar justiça. Então eles dizem assim: por favor, senhor prefeito, por favor, senhor vereador, por favor, senhor deputado, para esta criança aqui, para esta pessoa, abram uma exceção e façam para esta pessoa, uma vez só, justiça. É isso que eles tentam dizer, e nós não conseguimos entender. E eu fui, nesses anos todos, várias vezes a Brasília, tive colaboração do doutor Fabiano Dall'Azeia, a ONG teve uma participação com o Ministério Público, que eu sou fã do Ministério Público. Dall'Azeia nos deu uma série de sugestões de pequenas modificações na nossa legislação, que já daria um avanço tremendo na nossa questão de segurança pública. O que a ONG tentou fazer? Nós não somos autoridades policiais, nós não somos autoridades militares, nós não temos um poder jurídico nas nossas mãos. Então, nós tentamos fazer isso que já foi dito aqui. Vamos mudar o Brasil? Sim. Vamos mudar como? Vamos começar pelo começo. E começar pelo começo é isso. Todas as crianças que estão nascendo aqui são crianças desejadas, queridas, amadas. Porque aí eu vou fazer só um breve, que era a única coisa quando o Max morreu que eu sabia. Eu havia lido um artigo do Hélio Gaspari, um artigo dizendo que nos Estados Unidos tinha sido conseguido fazer uma relação entre planejamento familiar e redução da criminalidade. Planejamento familiar e redução da criminalidade, porque lá as leis não são federais, as leis são estaduais. Então, um estado começava a fazer, o outro estado começava a fazer, e aí 18 anos depois, 18 anos é o prazo entre o fato e o efeito que a gente tem. E por isso eu afirmo aqui, vocês vão ver, a ONG está fazendo 20 anos esse ano, e faz mais ou menos uns 18 anos que nós começamos efetivamente a fazer os fóruns estaduais de planejamento familiar aqui em Porto Alegre, em Caxias, em Passo Fundo, em Erechim, em Rio Grande, em São Borja, fizemos um monte de lugares, tá? E vocês vão ver, a partir do ano que vem, a criminalidade no Rio Grande do Sul vai começar a baixar. E vocês não vão ter explicação. Como, na verdade, já hoje não tem explicação, vocês não estão querendo ver que a criminalidade está começando a baixar. E o que nós fizemos? Tudo bem, o Sartori aumentou um pouco aí o efetivo policial, foi feito aí a prisão de Canoas, mas o que mais mudou? Nós estamos ainda numa crise. Nós tivemos todos os problemas sociais que nós temos aí, basta parar numa sinaleira, a quantidade de gente que tem ali pedindo esmola, e a criminalidade está caindo. Por quê? Porque, na verdade, essa legislação de planejamento familiar, ela já é anterior. Ela foi a dona Ruth Cardoso, a esposa do Fernando Henrique, que começou, mas, claro, começou muito tímida. Mas vocês vão ver, a partir do ano que vem, quando começar finalmente a aparecer os trabalhos que foram feitos. Só estou alertando, vai mudar. Vai mudar. Bom, mas postas as crianças, amadas ou não amadas, elas nascem. E aí havia um outro problema. Vocês podem ir nas delegacias, podem ir verificar lá na fase, a maioria das crianças da fase não tem o nome do pai na certidão de nascimento. A maioria dos homens e mulheres que estão nas prisões não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, nós fizemos o projeto Pai Presente, parceria do Ministério Público e da Defensoria Pública, no sentido de reduzir este fato. Porque existem duas leis conflitantes. De um lado, a mulher tem o direito de chegar num tabelionato e registrar a criança somente com o seu nome. Mas, de outro lado,
Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que a criança tem direito a saber a sua origem. E nós temos que conciliar essas duas realidades. E nós temos que botar o homem dentro da relação para pagar a sua pensão, para ajudar e contribuir na educação das crianças, e assim nós vamos ter um cidadão melhor. Enfim, tivemos uma doação do seu Fernando Moreira, que não se encontra aqui, que nos doou uma casa em Gramado. Todo mundo infartou quando veio. Uma casa com 5.000 metros quadrados de terreno, 800 metros de área construída, com piscina, com 2 saunas, quente a vapor, nos doou. Doou. E foi daí que surgiu o dinheiro para esse implante hormonal. Porque isto é uma coisa que eu peço que vocês vejam na internet. Vejam na internet, que são as crianças que nascem com síndrome de abstinência de uma mãe drogada. A mãe fica usando cocaína, fica fumando maconha, fica usando heroína, fica usando sei lá o quê. E tudo isso entra pela corrente sanguínea dentro do feto, dentro da criança. E quando ela nasce, ela fica ela fica ali, ela fica tremendo. E é isso que, então, nós tentamos fazer, inicialmente, com esse projeto, que agora, pelo jeito, está se expandindo. Distribuímos 4.665 implantes hormonais para um número grande de municípios. Minha gente, é isso aí. Eu só queria lembrar o meu filho, que lamentavelmente não teve a oportunidade de mostrar os seus méritos na vida. Muito obrigado.